E agora vamos ao review do capítulo 240 de Jujutsu Kaisen. O capítulo é Baka Survival, continua a saga do Baka Survival, né? Dessa vez é a Level Edition. Baka Survival continua vivo. Isso é uma referência bobo. Quem não viu o vídeo anterior que eu lancei, checa depois. E aí vamos começar. O capítulo começa com a Anjo, né? A Anjo falando que seria sensato se eles dessem uma emboscada no Kenjaku, né? Antes da batalha do Gojo finalizar. Aqui rapidamente, provavelmente a Anjo ela tem uma entonação diferente da Hana, né? Que a Anjo é um ser antigo. Ela deve estar falando. E como na língua japonesa tem a escrita de entonação de som e tudo mais, as coisas que eles botam, e como na nossa não tem, pelo menos em brasileiro também não tem, né? Em inglês também não tem. O que eles fizeram para variar, mostrar essa diferença, foi que eles mudaram a fonte aqui, a fonte da escrita. A Anjo tem uma fonte um pouco mais rebuscada, diferente da Hana. É bem interessante isso aqui. E aí ela fala que né, mesmo que se a gente conseguir prevalecer contra o caído, né, seria irrelevante se o Kenjaku alcançar o objetivo dele de assimilar todo mundo no Japão com a Tengen, né? E aí o Hakari fala aqui, mas baseado nas regras que o Kenjaku adicionou, né, todo mundo teria que morrer para essa condição, né, como condição para assimilar a Tengen. E aí o Yuta fala, então a gente não tem que se preocupar com isso, né, porque tanto o Hakari Senpai quanto eu somos jogadores no jogo. Isso quer dizer que o Kenjaku não pode completar o objetivo dele enquanto a gente estiver lutando contra o Sukuna. Mas o Sakabe, ele está sendo realista aí, né? E ele pensa, né, que mas se todo mundo se ferrar lutando contra o Sukuna, né? O que aconteceria? A gente provavelmente estaria ferrado ainda, né? E ele fala, né, que Yamiwa e os outros também não estão em condições de lutar na linha de frente, né? Então a gente ferrou. E ele prefere ficar calado para não deixar todo mundo mais preocupado ainda, né? E aí a Anjo fala, né? E se o Gojo Satoru perder e o Kenjaku emboscar a gente, né? Enquanto eles estiverem lutando contra o Sukuna. Seria interessante, né? Mas todos eles acabariam morrendo nesse caso. A gente não sabe qual é o alcance do domínio do Kenjaku. Mas se pá, bem grande também, né? Bem grande também. Mas seria interessante eles estarem lutando contra o Sukuna tudo ferrado, e aí o Kenjaku chega por trás e ativa o domínio dele. A expansão de domínio dele com a barreira aberta, e ele ferra todo mundo. Ferra todo mundo no processo. E aí a Anjo ela fala, né, que mesmo se a gente não emboscar o Kenjaku, né, se o Gojo Satoru falhar e a gente conseguir assim derrotar o caído, né, o Sukuna, a gente estaria à beira da morte para lutar contra o Kenjaku, né? Eles são perigosos demais para. E aí o Yuta ele pensa o que eu falei anteriormente, né? Ele fala que quer dizer que tem uma chance dele tentar emboscar a gente enquanto a gente estiver lutando contra o Sukuna. E aí o Sakabe fala, né? Eu diria que a Zenin é a melhor chance, né, para mandar um assassino para ir matar o Kenjaku, mas ele fala que isso não faria sentido diminuir as nossas forças ainda mais antes de lutar contra o Sukuna, né? Que a qualquer momento eu acho que isso aqui foi antes, quando o Gojo estava lutando ainda, né? Ele estava pensando, né? Estava se preparando já para eles terem que lutar contra o Sukuna. E aí ele fala, né, que mesmo se a gente diminuir as forças, né, não é qualquer assassino que conseguiria derrotar o Kenjaku, né? Ele fala que nem eu, que sou do grau 1, né, conseguiria servir como assassino ou ajudar contra o Sukuna, né? E aí a Meimei fala, né, que talvez seja todos os que são do grau 1, né? E aí que não são o suficiente para lutar aqui. E aí o Sakabe ele acha que ela tá ofendendo ele, né? Mas ela fala que não, eu também já fugi aqui. Eu também já fugi uma vez e eu tô completamente fora de questão nessa luta aí. Ela fala que ela não dá conta. Seria interessante se ela tentasse pelo menos atacar a distância, né? Mandar os corvos como bombas para acertar o Sukuna. A gente não sabe se o Sukuna conseguiria tancar uns 20 corvos. Seria interessante, mas ela falou aqui que ela não dá conta. Ela não vai nem tentar. O Sakabe falou que ele não dá conta também.
E aí nisso, a Anjo, ela fala, eu recomendo mandar o Takaba Fumihiko. E a Hana fica assustada, né? A própria Hana fica assustada. E aí o Hakari ele fala, aquele cara, né? A gente mal consegue entender o que ele diz, né? Olha a cara do Yuta, né? A cara do Yuta de susto. E aí você acaba falando, a única coisa que eu lembro é quando o pau dele saiu, escapou daquelas calças dele, né? A gente já viu, tem 2 uniformes que o Takaba tem, um que ele é um macacão completo, só que ele é pintado da cor de pele de um lado, e tem outro que ele tá pelado mesmo, tá pelado pela metade. Mas eu notei que isso vai mudando, né? Isso vai mudando de quadrinho para quadrinho. Será que é um easter egg do que o Gag botou? Não sei, né? Não sei. E aí a Anjo fala, né? Ela fala aqui, o que eu vou dizer agora, né? Talvez tenha um impacto negativo na técnica amaldiçoada dele, né? Então eu vou pedir para que ninguém, nem mesmo para que ninguém fale pro Takaba, né? Ninguém fale pro Takaba. E aí ela fala, a técnica dele é... E aí isso aqui parece que o Gag tá mandando uma leitura falsa, ou uma leitura incompleta. Mas pode ser que o Gag tá fazendo... Eu pelo menos tenho a impressão de enxergar chifre em cabeça de cavalo aqui, né? Já quebrei a cara várias vezes aqui. Mas é como eu me divirto aqui. Eu fui hypando demais as coisas e é um mangá semanal, não dá pra fazer tudo, né? Mas a Anjo começa a leitura dela da técnica do Takaba, né? E o Kenjaku continua, né? Ele fala que ele está completamente, né? E aí tem o lance do Takaba fazendo referência ao Pegasus, né? De Yu-Gi-Oh! Ele fala que isso não me machuca porque eu sou um cartoon, né? Porque eu sou um cartoon, que é uma referência ao Pegasus falando que eles são invencíveis porque são cartoons. E aí o Takaba ele fala, né? Que ele está completamente negando a minha técnica, né? E aí o Kenjaku ele critica a piada do Takaba. Mas essa piada, essa linha que ele fala, né, que você errou a cadência, né? A cadência da frase. Você errou um pouquinho. Mas essa frase é de Yu-Gi-Oh! É de Yu-Gi-Oh! Takaba conhece Yu-Gi-Oh! Takaba não, quem já conhece Yu-Gi-Oh! Confirmar. Quem já conhece Yu-Gi-Oh! E aí na próxima página, na próxima quadrinho, né, o Takaba ele faz uma referência ao episódio 16 da primeira temporada de Duel Monsters, que é quando o Pegasus ele chama o moleque, ele lê o futuro todo jogando contra o Bandit Keith. Ele lê o futuro todo do que o Bandit Keith vai fazer e aí ele escreve no papel e chama o moleque para seguir o roteiro, o moleque da plateia, para seguir o roteiro e derrotar o Bandit Keith, fazer o Bandit Keith ser derrotado por uma criança. E aí o Takaba ele fala isso aqui. É igualzinho. Até os papéis que ele usou aqui, né? Tá escrito. Eu acho que tem um desenhozinho, né? Tem um desenhozinho aqui. É como tá escrito. Ele desenhou as maldições que o Kenjaku vai fazer? Não sei, né? E nisso, o Kenjaku ele pensa, né? Será que a técnica dele é emanação de fenômeno, né? E aí ele percebe que ele tá transformado no Bandit Keith, né? Com a bandana e o óculos, né? Mas ele tira a bandana e o óculos. Ele pensa, não, ele tá dando corpo, né? Ele tá incorporando e reforçando a imaginação dele, né? Se eu não for cuidadoso aqui, né? Os meus 1000 anos de conhecimento de Jujutsu vão ser inúteis aqui. E o Takaba fica meio magoado, né? Ele fica meio magoado, você parecia tão bem vestido de Bandit Keith. E aí o Kenjaku ele pensa, né? Isso foi inesperado, né? Mas ele fala que, mas de qualquer jeito, toda técnica tem sua fraqueza, né? E aí ele pergunta, quem é você? E aí o Takaba ele fala, né? Eu sou o Takaba Fumihiko, de Nabinabi, né? Pela primeira tradução, essa Nabinabi aí é uma escola de comédia, tá? Eu não acho que seja uma cidade, não. Eu acho que é uma escola de comédia do Japão. Uma escola, tipo um estilo, tá ligado? Tipo um estilo de comédia do Japão. É o Takaba Fumihiko. Ele fala que sem querer contar vantagem, ele foi pro primeiro round só. É o primeiro round do último torneio P1 do ano passado. Ele participou do primeiro round. Quer dizer que ele perdeu logo de primeira. Eu acho que é isso, né? Ele participou do primeiro round só, ele
ele conseguiu entrar pro torneio, mas ele perdeu logo no primeiro round. Eu acho que é isso, né? E aí, o Kenjaku ele fala, né, que você quer dizer que aquele show que é notório por ter os piores kits, né, de comédia, aquele P1. E aí, o Takabe ele fala, né, que você acabou de entrar na lista negra de todo comediante do Japão, cara. E aí, o Kenjaku fala, né, que só era uma piada, né? Eu só tava... Aí ele fala, né, que ele começa a falar, eu só tava esperando você entrar na piadinha na primadinha do primeiro. Eu fiquei em último lugar, não fiquei? Então quer dizer. Aí ele fala que. Ele fala que você usaria a piada de. Pelo menos eu fiquei em último lugar, não fiquei? E aí ele fala que seria. E aí eu responderia com qualquer. Mesmo um cara qualquer conseguiria passar do primeiro round, né? E aí o Takabe ele fica com raiva, né? Ele fala seu monge degenerado. E aí o Kenjaku continua, né? Quer dizer que você é de Nabe Nabe. E aí ele fala que você deve ter feito uma performance com o Pony, né? Com o Pony. Com o Pony. Isso tudo é referência ao... eu acho que Nabe Nabe é uma escola de comédia mesmo. E aí tem esse negócio com o Pony, né? Que era provavelmente algo que eles faziam direto. E aí o Takabe ele fala, né, que as pessoas tendem a assumir isso, né? Mas na verdade eu sou tenho um comediante que eu admiro bastante, que é da era dos cackling dogs, né? Dos cães que riem, né? Os cães risonhos. Cackling é aquela risadinha assim. Essa risadinha. E aí tem a nota aqui, né? Que esse Cackling Dogs é um show de comédia, né? Que foi no ar pelo Japão de 98 até 2010, né? E aí o Kenjaku, né? Ele percebe, né? Peraí, a gente tá se entendendo muito mais do que eu achei que a gente se entenderia, né? E aí o Kenjaku ele fala, ele admira, ele é de Nabe Nabe, mas ele admira um cara da época dos Cackling Dogs e não da era de Vocábula, né? E aí tem outro show aqui de comédia que foi entre 92 a 2008, né? E aí o Kenjaku fala, né? Qualquer um, você tem seus gostos, né? Já que o Kenjaku prefere o Vocábula. O Takaba prefere o Cackling Dogs. O Kenjaku aqui tá sendo mais velho, né? Tá sendo velho. É de 92, o outro prefere de 98. E aí, o Takabe ele fala, né, que esse cara realmente gosta de comédia, hein? Realmente entende de comédia, né? E aí, agora que ele se tornou o best sofrendo do Kenjaku, né? Ele fala, peraí, por que você tá fazendo isso, né? O Kenjaku fala, fazendo o quê? Ele fala, forçando gente a se matar, né? Forçando as pessoas a se matarem. Tentando fazer com que todo mundo faz, né? E isso, algum tipo de fusão, algum tipo de monstro, né? O Kenjaku fala que porque eu acho interessante, né? Eu acho interessante. Olha, essa é a segunda vez que eu tenho essa conversa hoje, né? Então eu vou resumir e vou dizer que é curiosidade intelectual, né? E aí o Takabe ele pensa, né? Quer dizer, se você está dizendo isso, né? Quer dizer que tem algo que são ainda mais interessantes, né? Então não teria necessidade de violência, né? Se eu te mostrar alguma coisa mais interessante. E aí o Kenjaku fala, né? Quem diria isso, né? E aí ele manda a piadinha, tá escrito na tua cara, né? E aí ele escreve, né? Me faz rir, né? Tenta me fazer rir. E a cara, olha, e nesse momento o Kenjaku ele puxou um espelho, né? Tá escrito espelho, inclusive. Tá escrito espelho. Eu acho que já é o Takabe usando a técnica dele, né? E escreveu no rosto do Kenjaku, né? Faça-me rir. Faça-me rir. Olha a cara do Kenjaku aí. Escreveu na cara dele. E aí, ele falando que você não me deixa outra escolha, né? Eu vou mandar a minha piada de uma frase só, né? Ele fala que pode, sem direitos autorais, pode usar se você quiser. E aí o Kenjaku, ele fica intrigado, né? Ele fica intrigado e aparece escrito na cara dele, intrigado. A piada anterior continua. E aí o Takaba manda a piada do Wi-Fi. A piada do Wi-Fi, quando ela foi traduzida para inglês, ela tem esse lance do isso não é nada do seu business, né? Business.
Isso não é da sua conta da internet, né? Então, eu acho que aqui no Brasil eles fariam com o lance da conta na internet. Isso não é da sua conta da internet. Mas a piada em japonês é uma referência de Wi-Fi, de esposa e Wi-Fi, né? De Wi-Fi. É difícil de entender. Eu assisti Kamen Rider 01. Eu assisti Kamen Rider 01 e até lá eu acho que a molecada Kamen Rider 01 é feito. O Kamen Rider hoje em dia ele é vinculado para criança de 5 a 7 anos. É domingo de manhã. E a piada do piadista, do Aruto, é que o robô é que ninguém entende a piada dele e o robô tem que explicar a piada dele. Eu vou botar um trechinho aí, ó. Eu volto já. 1, 2, 3 e.君首ね。ちょっと待ってよ支配人。やっぱりね、時代はヒューマギアだよ。それでは続いてのお笑い芸人さんどうぞ。腹筋崩壊太郎です。人工知能に人間の笑いは理解できないでしょう。腹筋パワー。ただね、みんな笑って幸せになれる、そんな楽しい遊園地にすることが私の夢なんだ。気が合うな。俺の夢も笑いを取ることなんで。君より笑い取れるやつもういるから別の夢見つけなさい。 E voltei. E aí o Kenjaku, ele não achou graça, né? Ele achou uma bosta. Ele fala, olha só. Eu aposto que você teve a ideia dessa piada, né? Num cybercafé, onde o Wi-Fi era muito lento, né? Mas o seu celular, o seu fone, ele conectou automaticamente, né? E aí o Takabe, você entendeu completamente, né? E aí o Kenjaku, ele fala, porque eu entendo de piada, né? Eu entendo de piada. E aí o Takabe, ele fica assustado, né? Quando o cara falou que ele entendia de piada, né? E aí o Kenjaku, ele começa a criticar o cara, começa a criticar a piada do cara. Ele fala que isso não transmitiria bem para as pessoas que estão assistindo da TV, né? Para as pessoas que estão assistindo da TV. E aí ele manda um outro exemplo de comédia, de piada, né? Que é a piada do Haranishi-san, que é se você tirar minha coluna, eu não vou conseguir ficar em pé direito. Isso é uma piada de performance corporal, tá? Em 01 tem uma piada que é só um bodybuilder, ele mostra o six pack dele aqui, o tanquinho, e o tanquinho explode e essa é a piada. E a galera acha mó graça. Eu acho que é esse tipo de piada aqui desse Haranishi-san. Ele finge que tiraram a coluna dele. Eu acho que é essa piada. Né? E aí, mas ele fala que essa piada ela tem dois segmentos, né? Que primeiro ele fala que se você tirar minha coluna, e aí ele finge que tá sem coluna. E aí ele manda a piadinha, eu não posso ficar em pé direito, né? E aí ele fala, mas essa tua piada aí, que isso não tem nada a ver isso não é da tua conta da internet, né? É uma frase só, não tem a fase de preparo, nem a punchline, né? Ele fala, então, pô, como é que alguém poderia entender isso aí, né? Eu acho que é só o lance das escolas de comédia mesmo. Porque essa piada do Kamen Rider aí, do cara mostrando o tanquinho, ela também não tem. É tipo a piada do Takaba. A piada do Takaba é uma frase só, e provavelmente a galera ia rir porque achou esquisita, né? Em vez de ser uma performance, igual a piada do cara aí da espinha, né? Da coluna vertebral. Eu acho que é a mesma coisa com a piada do
do tanquinho do cara aí, que explodiu. Ele mostrou o tanquinho explodiu, a galera achou graça. Deve ser tipo vídeo cacetado daqui, né? Só que aqui o pessoal não considera vídeo cacetada piada, né? Eu lembro que tinha aqueles palhaços que caía, fingia que caía e tudo mais, né? Mas não é esse tipo de... Eu acho que é o Kenjaku, ele prefere piadas mais intelectuais e o Takaba tá fazendo umas piadas retardadas, né? Fazendo umas piadas retardadas e tudo mais. Tanto que tem pose e tudo mais, tem a posezinha e tudo mais. E aí o Takaba, ele realmente não gosta desse estilo de comédia, né? E ele fala que a minha comédia, né? A minha piada ser destruída, né? Por alguém que entende de comédia, realmente dói bastante no meu caminho. E aí o Kenjaku, ele continua, né? Você é muito egocêntrico nesse caso, né? Você é muito egocêntrico. E aí ele fala que, por favor, pense na sua comédia para a plateia, né? Faça a comédia para a plateia. É exatamente isso, a diferença do tipo de comédia, né? O Kenjaku aqui, ele prefere comédia escrita, piada escrita, com várias camadas e tudo mais, e o Takaba tá fazendo careta. E aí nisso começa a trazer o fracasso, né, do Takaba. Acaba da época do parceiro dele falando que fazer comédia com você não é divertido, né? E aí quando ele tá distraído, né, o Kenjaku consegue acertar um soco nele. Ele fala que para com essas macaquices, né? Essas macaquices. Se o Kenjaku fosse fazer um stand-up, ele ia fazer um stand-up sentado, aparentemente. Enquanto o outro ia ficar fazendo macaquice, né? E aí o Kenjaku fala, né, que eu senti dessa vez, eu sentia que acertou dessa vez, né? E aí ele pensa, né, as condições para ativação da técnica dele são a convicção dele, né? Tem a ver com a convicção dele e a autoconfiança, né? E aí o Takaba, ele fala aqui, cala a boca, né? Você é só um amador pagando de expert. É bem o pessoal os pessoal crítico de Twitter, né, cara? É bem esse pessoal crítico de Twitter. Porque falar é fácil. Na maioria das vezes falar é fácil. Até cantar em público é difícil, porra. Até cantar em público. Mas cantar sozinho com um playback é difícil. Imagina pra quem toca, né? Pra quem canta e toca. Quem tem que coordenar com a banda e tudo mais. Principalmente se o pessoal não estiver tão agradando tanto assim, né? E aí o Takaba, ele manda a filosofia dele, né? Eu não me importo se você não acha engraçado, né? Desde que o resto do pessoal ache engraçado. Porque é esse tipo de comédia de macaquice mesmo. E aí o Kenjaku manda, né? Que isso olha quem tá falando, né? Porque ele manda que nem o próprio Takaba acha ele engraçado, né? Se acha engraçado. E nisso acaba quebrando ainda mais o Takaba, né? E aí ele manda, então vamos fazer um campeonato aqui de quem ri primeiro, né? Se você ri primeiro, você perde. E aí ele manda é uma cara de gorila. Tem um comediante lá no Japão que é famoso por essa cara de gorila. Eu acho inclusive que o Takaba, ele mantém esse corte de cabelo aí pra parecer um gorila. Eu acho que é isso. Ele parece um primata do Planeta dos Macacos, do clássico, do Charlie Heston, eu acho o nome dele. Ele parece bastante. Eu acho que é por isso o corte de cabelo. Porque tem muito comediante lá no Japão que tem os cortes de cabelo para essa comédia de macaquice, né? Tem os cortes específicos, tem aquele corte de cogumelo, que parece cogumelo, tem aquele corte direitinho que é partido no meio direitinho, e o Takaba aí tá vestido de macaco, né? E aí nisso o Takaba, ele mandou uma piada clássica da Era Heia. Ele mandou essa piada, imagina, o Takaba já deve ter sido um bobo da corte, né? De alguma forma. O Kenjaku já deve ter sido um bobo da corte de alguma forma. O cara manja de piada, o cara acompanhava os programas de comédia do Japão. E aí ele manda uma piada clássica da época da Era Heia. E o Takaba acha graça. Ele perde. E quando ele perde, o Kenjaku acerta mais um socão na cara dele. E manda ele voando. Ele voa igual um cartoon também, né? Parece. Isso no anime provavelmente ele vai voando, vai quebrando tudo e fazendo aqueles barulhinhos, né? Tipo do Tom e Jerry. E aí o Takaba começa, né? Será que um amador é mais engraçado do que eu, né? Aí ele fala que se você pensar nisso, né?
ele começa a projetar o jeito que ele faz piada no Kenjaku, né? Ele fala, né, que se você pensar nisso, né, um cara de pele clara, bonitão, igual o Adonis, né, fazendo um cosplay de monge, tendo um cabelo longo e sendo engraçado, né, e com a cicatriz na cabeça dele também é muito engraçado, né? Ele acha que o Kenjaku tá imitando ele na comédia dele, né? Que ninguém espera. A surpresa da comédia aí seria o cara bonitão ficar fazendo macaquice, né? Fazendo macaquice. E aí ele fala, né, que agora que ele tá fazendo macaquice também, né? Eu tô achando que ele só vai deixar ele mais engraçado ainda, cada vez mais engraçado, né? E aí o Takaba lembra das coisas, ele vai lembrando dos traumas dele. Isso tá no capítulo 169, tá? 169. Esse lance existem duas pessoas, que é enquanto o parceiro do Takaba fala que ele não acha ele engraçado, né? Não acha graça fazer piada com ele, o produtor, ele fala, né, que você é engraçado sim. Você só precisa focar. Porque ele fala, né, que tem dois tipos de pessoas que se dão bem no show business, né? Tem os comediantes que são engraçados de fato, e tem os comediantes que se acham engraçados e acabam sendo ridículos no processo, né? Que faz o pessoal rir deles e não com eles. Esse lance de comédia tem bastante no Japão. Eu lembro que tinha um cara chamado, eu acho que é da Japanese Man Yuta, se não me engano. Eu vou botar um card dele aí para quem quiser ver. Que ele fala que ele é um cara feio, né? Que ele é um cara feio. E sempre foi o papel dele na sociedade de fazer as pessoas rirem, porque ele é naturalmente feio. Em vez dele tentar ficar mais bonito, ele usar a feiura dele para acalmar o pessoal, para fazer as pessoas rirem. E ele fala, né, que quando ele visitou outros países, ele tentava fazer piada com a feiura dele e as pessoas só achavam patético. Mas ele fala que lá no Japão é parte da comédia. E inclusive tem gente que recebe papéis só pra ser feio, né? Só pra ser feio. É interessante esse tipo de dualidade aí da comédia. Tá o card aí, tá? Da Japanese Man Yuta. Eu acho que é Yuta o nome dele. Desse negócio dele ser feio. Eu acho que é na Inglaterra que ele foi. Ele explica, né? Que o papel do feio no Japão é fazer as pessoas rirem. Fazer as pessoas rirem do feio que quer fazer graça, né? E aí o Takaba, ele começa a mandar um autoajuda, né, pra ele. Ele fala que eu tô bem, eu sou engraçado. E aí ele vê o corpo do Hazenok. E aí ele tem um susto, ele toma um susto, né? Ele vê que o Hazenok morreu. E aí o Kenjaku fala, qual o problema? Ria, né? Você não é um comediante, né? E aí o Takaba, ele fala, como é que eu poderia rir nesse tipo de situação, né? E aí ele lembra mais uma vez do trauma, né? Do cara falando, fazer comédia com você não é engraçado, né? E aí ele fala, se a gente não achou graça desse negócio, né? Porque a audiência acharia graça, né? E ele tá falando aqui, eu acho que é esse lance da comédia de feio, tá ligado? Eu acho que esse lance da comédia de feio, ele tá o tempo todo tentando fazer as pessoas rirem de uma forma que ele não acha engraçado nesse ponto, ou era a dicotomia dele do outro cara, do parceiro dele, que não queria fazer esse tipo de comédia, né? Ou é o próprio Takaba pensando nisso, né? Se a gente não puder rir disso, né? Então por que a audiência riria? E aí o lance, né, do cara pergunta, qual tipo de comediante é você? Aí ele fala que é 50-50, talvez 75-30, né? 70-30, mas aí ele tem que escolher, né? E aí ele fala, né? Por que eu sou um comediante, né? Por que eu sou comediante? Por que eu escolhi ser um comediante? Ele vai ter que escolher qual tipo de comediante ele quer ser a partir do próximo capítulo, né? Ele viu que a porra tá séria aqui, e isso aqui é mais uma referência ao show de comédia lá, que fica difícil a gente entender. Mas ele explica isso no capítulo 169. Ele tenta proibir o Hazenok de usar a técnica dele, né? Ele transforma a explosão em fogo de artifício e tudo mais, porque ele fala que pro show de comédia, né, sangue, qualquer coisa que tem a ver com sangue é proibido, né? Proibido. E a própria tradução fala que não é um jargão, né? É porque é proibido mesmo. Para esse tipo de comédia é proibido. Aparentemente os caras lá, eles não têm o humor negro que a gente tem aqui. Pelo menos não nesse tipo de show, né? Pelo menos não nesse tipo de show de comédia. Eles não têm o humor negro.
E aí tem a nota do editor aqui que fala que um tabu, né, que é de vermelho profundo, né, ele fala que o sangue aqui está violando o tabu na comédia, né. E ele fala, o que você vai fazer nessa atmosfera triste, né, Takaba? O que você vai fazer? E aí ele tem duas opções aqui. Ele tem duas opções. Ele pode escolher ser engraçado, ser o cara que é engraçado, e tentar fazer todo mundo rir mesmo nessa situação desgraçada, né? Ou ele pode escolher ser o cara que se acha que é engraçado e começar a fazer graça de qualquer jeito. Fazer graça dentro da desgraça, né? Ou ele abraça o humor negro, ou ele meio que transcende a piada e começa a tentar. O problema é que não tem ninguém pra fazer rir aqui, porra. É só ele. Só que a falta de confiança dele, né? Então ele meio que tem que ser os dois mesmo. Será? Ele tem que ser o cara que é engraçado e o cara que se acha engraçado? Talvez o dilema seja ele ser os dois e não só um pedaço, né? É interessante isso aqui. Porque esse lance do tabu eu não tinha entendido, tá? Na minha cabeça lenta aqui, eu não tinha entendido. Eu fui reler hoje. Tava conversando com o Juan aí. Ele explicou bastante, né? O que ele acha que faz bastante sentido sobre a técnica. Tá no post do Yu-Gi-Oh! Tá no vídeo do Yu-Gi-Oh! As explicações do Juan, pra quem não viu ainda. Mas eu não tinha entendido esse lance do tabu. Eu entendi agora, né? Que aparentemente a técnica do Takaba ele não conseguiria ferir as pessoas muito, né? Ele não conseguiria usar ela para atacar de fato, porque a comédia dele era essa comédia de macaquice, né? Ele às vezes consegue ferir alguém, consegue acertar um golpe, né? Mas ferir alguém com esse humor negro de tipo de filme de terror comédia, né? Que é o que tem hoje em dia. Ele não conseguiria fazer, porque o tabu, o sangue, a parte sangrenta, é contra o próprio princípio dele de comédia. Mas nesse caso aqui, ele talvez teria que abraçar isso. Ou ele abraçar isso, ou ele ignorar isso completamente, o sangue, né? E aí, será que se ele resolver ignorar o sangue aqui, a parte sangrenta, ele consegue usar uma expansão de domínio? Imagina. Ele ignorar meio que vai pro mundinho dele mesmo, transformar no mundinho dele, ignorar completamente a parte triste e sangrenta e ele fazer uma expansão de domínio aqui? Acho que não, acho que ele nem sabe o que é isso, né? Mas ele estava assistindo a luta do hoje, ele sabe pelo menos, ele deve entender pelo menos um pouquinho. Mas ou ele vai abraçar completamente a parte sangrenta e começar a fazer humor negro que consiga ferir o Kenjaku dessa forma, com as piadas, fazer piada que fira o Kenjaku, piada sinistra, piada videocacetada sinistra. Kenjaku. Eu não sei o que seria mais maneiro. O lance dele começar a coringar, ficar doido e começar a alterar a realidade, eu acho que seria maneiro a princípio e seria maneiro também se ele acabasse se matando, se apagando da realidade nesse caso. Acho que seria maneiro. Seria uma forma de limitar um pouco essa técnica poderosíssima dele, né? Eu acho que seria interessante. Mas esse é o capítulo. Eu fico por aqui. Se você curtiu, deixa um like pra mim. Se foi útil, deixa um like pra mim. Considere se inscrever se não tiver inscrito. Eu tô aqui toda semana e até a próxima, galera. Tchau, tchau.